Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 113ª sessão ordinária em 20 de dezembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Marcelo Piuí, Tio Carlos, Márcia Teixeira, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, Rubem Andrade, Carlinho Mecânico, Sônia Rabelo e Elton Babu 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Carlinhos Mecânico, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18h24. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello. Boa tarde, senhor vereador Eduardo Moura, presente nesta casa. Os outros certamente estão nos seus gabinetes. Vereador Carlinho Mecânico, também presente. Faz questão que eu diga que ele é vascaíno, vou cumprir um pedido. Demais presentes, imprensa, pessoal das galerias, pessoal que está nos gabinetes, assessores e assessoras e telespectadores da TV Câmara. Assim como, há algum tempo atrás, houve um vazamento na Bacia de Campos, decorrente de uma má observação desse vazamento, que já ocorria há alguns dias na Bacia de Campos pela petrolífera da Chevron. Durante muitos dias isso ficou pouco divulgado na imprensa, até que esse vazamento se tornou de proporções incontroláveis e houve uma grande grita em vários setores da comunicação do Rio de Janeiro e as autoridades tiveram que tomar atitudes e parece que a situação está controlada, mas as consequências, não só para o turismo, para a pesca, para a vida marinha, para a biologia de uma maneira geral, são incalculáveis, assim como o pagamento das multas, eles são sempre anunciados como vultuosos. Logo que ocorre o problema, logo que a imprensa corre atrás das autoridades e são anunciadas vultuosas quantias da ordem de 50 milhões de reais que serão pagas. Naquela ocasião, eu vi uma declaração que dizia que já nos últimos anos, não sei exatamente quantos anos, mas já há um montante de mais de 38 bilhões de reais em multas e que desses 38 bilhões de reais, nos últimos anos, foram pagos apenas 12 a 15 milhões de reais. Então, isso é motivo de muita disputa judicial, isso vai se adiando constantemente e, na verdade, o que nós constatamos é que essas multas raramente voltam aos cofres públicos, aos que foram prejudicados, sejam eles pescadores, sejam elas as prefeituras das cidades litorâneas que foram atingidas pelo vazamento de óleo, e a coisa é esquecida, como tudo nesse país,
quando ocorre um grande problema, isso é noticiado pela imprensa, várias medidas supostamente vão ser tomadas, mas em pouco tempo um novo escândalo, um novo problema, um novo vazamento, uma nova enchente, um novo roubo é noticiado e aquele anterior fica esquecido. E o que aconteceu agora? Mais um vazamento de óleo no litoral sul do nosso estado. Um mês depois do anterior, que eu acabei de citar, no Norte Fluminense de Campos, como foi divulgado na semana passada, no dia 12 de dezembro, ele ainda continua mesmo que pequeno. As circunstâncias dessa ocasião são diferentes, mas há semelhanças quanto à nossa leniência com as empresas no preparo para responderem a estes acidentes. Falta estrutura de fiscalização do poder público e ainda a ausência de informação clara para o público. Resolvi aqui abordar o mesmo tempo, em tão curto espaço de tempo, pois não poderemos nos despreocupar. Vimos grande mobilização nacional para uma divisão entre nosso estado e os outros estados da federação que chamaram de equilibrada dos royalties da exploração do pré-sal, divisão com a qual nós cariocas e fluminenses quase, em maioria, não concordamos. E é exatamente num momento como este que nossa voz precisa se fazer ouvir. É aqui que estão acontecendo a extração e o transporte e, lamentavelmente, os acidentes. O meu colega Eduardo Moura é presidente da comissão dos royalties. Então, esse assunto lhe interessa diretamente. Ambas as empresas, a Chevron em Campos e a Modec em Angra dos Reis, já têm algum tipo de parceria com a Petrobras na futura exploração do pré-sal. Os acidentes estão conectados à descoberta de grande quantidade de óleo em camadas geológicas a mais de 6.000 metros de profundidade, pois tanto a Chevron quanto a Modec realizavam, no momento dos acidentes, operações relacionadas a estes contratos do pré-sal. Fomos conferir a página na internet da empresa Modec, onde aprendemos que o navio do vazamento está destinado a tornar-se navio-plataforma, FPSO, para utilização na Bacia de Campos, pela Petrobras, a partir de 2013. E também que existem em operação, ou em reparos, para este mesmo fim, mais 8 navios desses, que são muito velhos e já estão destinados a esse tipo de ação. No site consta que o tal navio ainda está em conversão. A Modec opera atualmente diversos desses FPSO, esses navios plataformas, todos transitando no litoral do Rio de Janeiro. Esses FPSO, cidade de São Paulo, MV-23, estaria em construção e previsto para ser inaugurado no 4º trimestre de 2012. Assim diz o site, mas ele estava circulando. Este acidente agora ocorre num lugar dos mais nobres do nosso litoral, até descrito nas cartas do descobrimento como paraíso. Ali só aumentou a circulação de grandes embarcações e de plataformas recentemente. A Ilha Grande tem mais de sua metade, cerca de 62%, sob responsabilidade do Estado, pois é o 2º maior parque insular do Brasil. A importância do seu ecossistema fez com que a ilha fosse reconhecida pelo Unesco como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em 1992. É onde já estão próximos portos importantes, estaleiros, complexos industriais e um terminal da Petrobras. É urgente, em tal quadro de exploração intensa que se aproxima, resgatarmos protocolos gerenciais para os serviços e negócios em curso. Agora, em outubro, o Ministério do Meio Ambiente anunciou novas definições de prazos e ritos para as instituições federais que concedem licenciamento ambiental. No terreno da gestão, a defasagem parece evidente, quando é divulgado pela mídia que o escritório do IBAMA em Angra dos Reis tem 5 funcionários e só uma lancha antiga.
e que nenhum dos 5 técnicos tem formação dirigida ao setor de petróleo. Problemas de estrutura são muito mais graves num setor sabidamente poluente como o de petróleo e gás. Reparem a perigosa equação: quadro de pessoal reduzido, recursos mínimos destinados para uma lancha antiga e ainda sem pessoal, planejamento é incipiente ou inexiste estratégia em qualquer órgão público nos 3 níveis de gestão do tamanho das emergências. Por quanto tempo ainda vamos licenciar indefinidamente, alienando as obrigações de precaução e responsabilidade? A exploração de petróleo offshore é muito preocupante e detém grande aporte de recursos no mundo todo. Vimos medidas para dar agilidade ao licenciamento de petróleo e gás, houve anúncio da aplicação de multa, mas nada proporcional em recursos para as medidas de proteção do meio ambiente marinho. O que não é possível é licenciar-se indefinidamente, alienando-se das obrigações de precaução e de responsabilidade. Isto não seria engessar o progresso, mas fazer gestão totalmente em acordo com a natureza tão linda e negócios tão lucrativos ou com nossa atualidade planetária de propostas sustentáveis. Obrigado a todos e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários, imprensa, técnica, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez venho a esta tribuna registrar minha opinião e reclamação de muitos dos cidadãos cariocas sobre a suspensão ou bloqueio do direito à gratuidade dos alunos de escola pública no período das férias. Conforme já foi dito ontem, no período das férias, acontecem várias ações paralelas de instituições governamentais ou não, que visam incentivar a cultura, ampliar o conhecimento e somar a educação. Estamos equivocados ao pensarmos que a formação educacional está somente ligado às salas de aula. Fica a minha preocupação com as pessoas que passam por esta ou qualquer uma das outras citadas por mim ontem, em relação à impossibilidade de ter acesso a uma reunião cultural ou mesmo esportiva que vai refletir para o seu desenvolvimento, e no período das férias os alunos ficam alijados da possibilidade de chegar até a esses locais, porque as passagens não vão estar liberadas. Peço a esta casa e aos companheiros para avançarmos nesta questão. Ontem disse que devemos apoiar e incentivar os nossos jovens, garantir o acesso às mais diversas formas e exposições culturais é o mínimo que um Estado justo pode oferecer para todos, priorizando aqueles que estão em idade escolar. Mas, principalmente, temos que estar atentos a particularidades iguais a que citei e que chegam todos os dias ao meu conhecimento. Deixo aqui registrado que eu, vereador Eduardo Moura, não sou favorável ao bloqueio dos cartões gratuitos de passagem para os alunos da rede pública. Repito que, ao meu ver, este bloqueio demonstra um olhar limitado sobre o aprender. Nas férias, as oportunidades são ampliadas e não poderíamos nós concordarmos com esta limitação de ir e vir, e principalmente quando nos chega notícias iguais ou parecidas com as que destaquei ontem e hoje em meus discursos. Gostaria de fazer, antes de continuar, uma referência a um mimo que tem sido concedido aos vereadores da casa, que o cerimonial tem mandado um garçom, o senhor Jorge,
que com uma amabilidade sem tamanho tem servido a todos nós. Não observei ainda se isso está incluído, estão incluindo também os assessores e os funcionários da casa e a técnica, etc. Mas, de qualquer maneira, apelo, se isso ainda não está sendo feito, que possa ocorrer também para eles, para essas pessoas. Mas, de qualquer maneira, observe, senhor presidente, como medidas às vezes simples de gestão, medidas simples de gerência, agradam as pessoas. Muitas vezes a gente fica pensando que tudo está ligado à questão de salário, à questão de outras coisas que possam estar incluídas e embutidas em termos de salário. E basta um copo d'água quando nós estamos com a garganta seca, basta um cafezinho quando aguardamos para que seja iniciada a sessão, para que tenhamos novo ânimo e, principalmente, quando é feito com a boa vontade que o seu Jorge tem feito aqui conosco. Parabéns ao cerimonial que teve essa iniciativa e que tem agradado a nós sobremaneira. Queria também fazer referência hoje, e aproveitando essa oportunidade, e dizer que hoje pela manhã eu estive na Praça Violante Bivar, que é a praça central ali em Colégio, e nessa praça nós recebemos o gerente daquele local, o gerente de Parques e Jardim daquele local, considerando que o presidente, que tinha marcado conosco, não pôde comparecer, pois estava em um outro compromisso. E eu achei muito bom que ele estivesse lá, o nosso gerente, porque nós fizemos a reclamação, que não é reclamação nossa, é a reclamação das pessoas que residem ali naquele bairro, que é um bairro querido, o bairro de Colégio, e essas pessoas não gostaram, com razão, das obras que foram feitas na Praça Violante Bivar. Realmente estava cheia de poças d'água, a quadra que foi um pouco ali tentado dar solução ao problema daquela quadra onde as crianças brincam, e agora o tiro saiu pela culatra, piorou mais ainda, porque ficam poças d'água. Hoje, 3 dias após as últimas chuvas, estava cheio de água, colocando em risco, além de tudo, a saúde das crianças. Então, ele se comprometeu a conversar com o nosso presidente da fundação para que, efetivamente, possa ser dada solução para esse problema ali, que, embora tenha havido boa vontade por parte da presidência do Parques e Jardim, a coisa ainda não está da forma como nós gostaríamos que estivesse. Não está muito bom, não está bom ainda, não, senhor presidente. Finalmente, eu queria dizer que, após esta reunião, eu tive uma outra reunião no complexo de Acari, saí de Colégio e fui para Acari, e lá nós tivemos a grata surpresa de ver que o muro da creche Yara Marques já está sendo construído. É uma reivindicação da direção da creche, dos professores, tanto do corpo docente como do corpo discente, que almejava que aquela quadra, que aquele muro fosse construído. As crianças agora terão mais segurança, e isso foi motivo para que nós reivindicássemos, junto ao secretário municipal de habitação, que realiza um trabalho muito bom naquela região de Acari, Vila Rica, Parque Esperança, e eles aqueceu em fazer esse muro, em autorizar esse muro. Fico muito feliz, parabenizo ao secretário municipal de habitação, mais uma vez, pelo trabalho que está sendo realizado, especialmente pela construção do muro da creche Ieda Marques. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa,
Eu hoje subo a esta tribuna para manifestar o meu repúdio às declarações e ofensas levianas proferidas aqui ontem pelo senhor vereador Leonel Brizola. Eu confesso aos senhores que fiquei estarrecida ainda ontem, quando acessei, através da internet, o discurso desse vereador. No momento em que ele se pronunciou, eu não me encontrava no plenário. Eu, embora tenha respondido logo a seguir, respondi afirmando e reafirmo aqui hoje que ele seria acionado judicialmente, sim, diante do seu pronunciamento, se ele realmente, de alguma forma, ofendesse a minha dignidade, a minha honra, o meu nome, que é o que eu prezo, o que eu mais prezo nesta vida. Aliás, na vida eu costumo dizer, tudo passa, sobram apenas as nossas ações positivas, a nossa dignidade e o nome que nós construímos. Eu fiquei estarrecida porque nós, aqui nesta casa, e eu já denunciei isso mais de uma vez, ultimamente não podemos discutir nada. Aqui não se discute mais nada. Eu nunca vi em nenhuma outra legislatura acontecer o que acontece aqui hoje. Porque no passado, os vereadores votavam com os vereadores. Se o executivo achava que deveria vetar o projeto do vereador, ele vetava, voltava para cá, rejeitava se o veto ou não. Mas hoje, até a assinatura para uma emenda está proibida nesta casa. Os vereadores são manipulados da base do governo e não se consegue nem assinatura para uma emenda. Falta democracia nesta casa, sim, senhor presidente. Mas como o meu tempo é curto, são apenas 10 minutos, eu vou ter que voltar ao senhor vereador, diga-se de passagem, irresponsável. Irresponsável em toda a sua manifestação aqui ontem. Ele teve a indignidade de citar um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu vou mandar o discurso proferido aqui ontem por ele, com as acusações a esse senhor ministro, ministro Carlos Alberto Direito, que foi considerado um ícone da dignidade, da correção neste país, um homem que sequer pode se defender, porque já faleceu. Eu acho que ele nem sabe que o ministro Carlos Alberto Direito faleceu no ano passado, vitimado por um câncer terrível. Durou poucos meses após a doença se manifestar. Ora, quando ele diz que Carlos Alberto Direito fechou escolas, fechou CIEPs, se ele fechou CIEPs, é porque ele encontrou irregularidades e instituições de ensino que não tinham condições de funcionamento. Porque, diga-se de passagem, a filosofia, a proposta educacional dos CIEPs, e eu sou professora, e aplaudi a ideia desde o primeiro momento, mas não é uma ideia de Leonel Brizola, não. É uma ideia, sim, do saudoso professor e intelectual Darcy Ribeiro, um grande homem, um homem da maior dignidade. O que o senhor Leonel fez, de Moura Brizola fez como governador, foi construir. Aliás, os nossos dirigentes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, eles adoram construir. Agora, funcionar que é bom, nada. Ele construiu elefantes brancos que, na verdade, nunca funcionaram. Porque a proposta educacional não foi colocada em prática, não tínhamos sequer
professores preparados para assumir aquela pedagogia tão bem apresentada e tão bem elaborada pelo professor Darcy Ribeiro. Eu estranho que este senhor tenha tido a indignidade de dizer, inclusive, me chamar de populista. E existe partido mais populista que o dele? Populista? Me comparar a Adhemar de Barros? Que é isso, minha gente? Onde é que nós estamos? Falar em doação de dentaduras é um irresponsável. Mas ele vai ter que provar tudo o que ele disse aqui ontem. Porque nós temos que começar a fazer exatamente uso da justiça. Já que aqui dentro não acontece nada, então vamos para a justiça. Vamos resolver lá fora. É assim que as pessoas estão querendo? É assim que os irresponsáveis estão querendo? Vai ter que responder sim. Eu lhe digo, senhor presidente, nunca na minha vida, fui procurada por qualquer pessoa que me pedisse uma dentadura. Mas o senhor já imaginou como esta pessoa que procura alguém com essa finalidade de pedir uma dentadura, o quanto deve ser humilhante para ela, o quanto ela deve se sentir inferior diante da sociedade? Eu lhe confesso que eu nunca ninguém me abordou e me pediu uma dentadura. Mas se eu fizesse e eu tivesse dinheiro, eu acho que eu atenderia sim. Não com o intuito de troca de votos, porque o que eu faço com sentimento, eu faço com a alma, eu faço com o coração. Mas para atender a uma pessoa que tenha, para que ela se sentisse valorizada, para que tentasse aumentar a sua autoestima. E possivelmente, se isso acontecesse, quem sabe, não seria uma senhora adulta que foi enganada lá no passado pela política de saúde pública do governo do avô desse senhor que aqui se pronunciou ontem, que nada fez pela saúde, que mostrava as criancinhas desdentadas na televisão e dizia que ia colocar nos morros cabras para darem leite para aquelas crianças que não tinham alimento. E que os dentes daquelas crianças, que não queria mais no futuro ver crianças, adultos desdentados. Pois é, possivelmente as pessoas que estão por aí procurando alguém para que lhes dê uma dentadura, é uma vítima da política fracassada de saúde pública que teve o governo Leonel Brizola, diga-se de passagem. Talvez o governo, talvez a Secretaria de Saúde do Estado, e o senhor que foi um secretário de Estado, senhor presidente, sabe disso? A secretaria que teve as maiores denúncias de corrupção. Um sistema fracassado que até hoje o governador Sérgio Cabral não conseguiu dar jeito. Difícil. Uma situação difícil que ele encontrou, e os governos que o antecederam também nada fizeram, e agora está aí o governador tentando melhorar esta questão, mas é difícil. Então, eu quero deixar aqui muito claro hoje, que todas as declarações, todo o pronunciamento do senhor Leonel Brizola, eu faço uma confusão danada, porque um é Neto, o outro é Leonel, o outro não é Leonel. É muito fácil, né? Aí é muito fácil as pessoas se elegerem, não é? Mas tudo que ele disse aqui ontem, ele vai ter que provar. Porque mentiras, irresponsabilidades não se admitem. Ele é um homem público, ele tem obrigação de dar satisfação à sociedade. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, colegas vereadores. E eu não sei, acho que amanhã temos sessão ainda, né? Já ia me despedir e desejar um Feliz Natal a todos, mas
Se temos sessão amanhã, vamos deixar para amanhã. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, todos os visitantes, também hoje a imprensa, TV Câmara, todos que estão acompanhando neste momento nos gabinetes. Quero desejar uma boa tarde e um Feliz Natal para todos. Com muita paz, amor, carinho no coração. É o que desejo seu amigo Israel Atleta, vereador da Casa Parlamentar, que estou aqui para somar com todos vocês. Quero hoje fazer um elogio, mas também quero fazer reclamações, né? Hoje tive a oportunidade de apreciar uma das minhas assessoras cair dentro de um ralo ali em Marechal Hermes, entre Honório Gurgel. E nós ligamos para a conservação da prefeitura. A resposta foi que ele não queria poder atender aquele buraco, onde o carro caiu, amassou, mas que ele não poderia atender o Rio de Janeiro todo. Então, acho que eu costumo dizer assim, nós temos feito tantas coisas que parecem impossível, nós temos conseguido. Então, eu acho que essa parte, nós temos que começar a reivindicar, principalmente nós, vereadores, que rodamos o Rio de Janeiro todo, devemos começar a notar esses ralos pelo Rio de Janeiro, para a gente reivindicar aqui também, junto ao Poder Executivo. No domingo eu tive a oportunidade de fazer uma corrida e caminhada, que eu estou um tempão sem correr, né? Eu saí de Realengo, eu passei ali até saí de Deodoro, Anchieta, passei Ricardo de Albuquerque, Pavuna, e resolvi chegar até a Vigário Geral. Ainda estou com as pernas doendo até hoje. Nosso presidente, Ivanir de Mello. Então, mas senti bem. Eu acho que quando a gente pratica esporte, que a gente desenvolve a parte física, a gente se sente bem, sente mais à vontade. Às vezes sente a barriga um pouco, a barriga parece estar inchada, grande. E quando a gente pratica o exercício é fundamental. Então, eu quero fazer mais um apelo a todos os vereadores, que no dia 30 de março, eu fiz um compromisso que eu vou vir toda quarta-feira de bicicleta até o dia 30 de março. Até dia 30 de março. Eu fiz um compromisso, não só aqui dentro, aqui na tribuna, nessa casa de leis, mas também as pessoas que estão me acompanhando, os amigos, as pessoas que me vêem na rua, eles perguntam se realmente eu estou saindo de Vigário Geral para até a Câmara Municipal. Pois bem, eu acho que muitas vezes eu não me considero um político, não desclassificando alguns, ou a maioria, podemos dizer assim, que tem trabalho muito importante no cargo que ocupa, seja deputado ou vereador, prefeito. Então, acho que é muito importante a gente procurar fazer a nossa parte. Só quando eu falo assim, se você não pode vir de bicicleta, venha de ônibus. Tira um dia para você andar junto com seus eleitores de ônibus e faça um dia sem carro, como eu estou fazendo, vindo de bicicleta. Não é desafio, é uma coisa simples. O mais difícil, eu acho que foi hoje, eu fazer, com esse sol brabo aí na Avenida Brasil, fazer isso aí de bicicleta, mas tudo que eu gosto de, não é prometer, eu gosto de falar que eu vou fazer, eu gosto de fazer. Então, essa é uma coisa que eu vou fazer até o dia 30 de março, com a permissão de Deus. E com carinho, o apoio de todos vocês da casa, nós vamos estar aqui junto até o dia 30 de março. Eu estou saindo porque eu sou suplente da vereadora Cristiane Brasil. E ela voltará à casa em abril. E eu estarei saindo e estaremos também como pré-candidato à reeleição. Mas uma outra coisa que eu quero passar para os vereadores, amigos, que muitas vezes eu estou sentadinho ali e eu fico observando que os amigos são várias repetições, até de encaminhamento. E às vezes a gente quer que o processo anda dos nossos projetos
e acaba não andando. Aí daqui a pouco o cidadão pede a verificação de código, pelo amor de Deus. Então acho que a gente precisa somar mais conosco mesmo, com nós vereadores. Eu quero fazer um grande elogio ao Poder Executivo do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, pelo que está realizando dentro do Rio de Janeiro. As obras, tudo que ele está fazendo dentro do Rio de Janeiro, porque, na verdade, pelo pouco que muita gente conhece de política, ou que acompanha a política, foram poucos os prefeitos que têm feito tanto pelo Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que criticar na hora certa, a gente também tem que elogiar. Então, acho que eu estou aqui elogiando hoje, tá? E nosso papel aqui como parlamentar não é ser executivo, e sim ser parlamentar, é cobrar o prefeito. Não é colocando faixa, é que nós vamos conseguir o pleito de vereador ou de prefeito, mas eu acho que é com trabalho, com dignidade, é com carinho, é com palavras, é com educação, é que a gente conquista a amizade das pessoas. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, de ter essa oportunidade de estar junto a essa tribuna, falando um pouquinho que eu sei, que eu aprendi, que ainda quero aprender com vocês. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnica, telespectadores da TV Câmara, eu volto a esta tribuna hoje para relatar um outro fato que eu tenho trazido em outras oportunidades e que tem sido muito difícil para que nós nos calemos. Chega ao meu gabinete diariamente, além de eu testemunhar isso pessoalmente, a dificuldade que as pessoas têm para poder fazer o trajeto pela linha amarela quando está próximo do pedágio. É algo impressionante. Às vezes, eu fico pensando que isso tem um pouco a ver com o fato de não ocorrer nenhuma reclamação por parte dos usuários que ficam ali retidos por falta de cabines que possam cobrar. Eu falei cobrar, para nós podermos passar em uma via expressa. Eu insisto, aquilo ali é um local onde é cobrado para você ficar parado, às vezes 2 quilômetros distante da cabine, e você paga por isso. Como é que pode? Onde é que isso acontece? Em que país do mundo que isso ocorre? Eu acredito que tenha sido no domingo. Eu fiquei retido ali um tempo enorme. E o problema vai piorando, porque mesmo quem tem o passe expresso fica retido também, porque as pessoas vão fechando todas as possibilidades de passagem e acaba que você fica retido também, ficam retidas também as pessoas que têm o passe expresso. Então, eu queria dizer do meu descontentamento em relação a isso e quero cobrar a atenção dos amigos, dos companheiros legisladores e ainda do executivo desta cidade. Isso está relacionado a algo que é extremamente impróprio e absurdo. Já tive a oportunidade desta tribuna de demonstrar o meu descontentamento com as filas longas e desnecessárias, provocadas por conta da cobrança desse pedágio. A cobrança do pedágio não deveria atrapalhar
o ir e vir daqueles que por ali transitam. Venho recebendo, senhor presidente, diversos e-mails e denúncias feitas através do meu site, www.eduardomoura.com.br, além das redes sociais do Facebook e Twitter. Mas a verdade é que a Lanza está ferindo por diversas vezes o direito de ir e vir daqueles que utilizam aquela autovia conhecida por linha amarela, cujo real nome é Avenida Governador Carlos Lacerda. Nome este que pouco se destaca, tanto nas placas que indicam acesso à linha amarela, quanto na própria via, o que deve ser visto como um desrespeito, afinal, poucos sabem que esta via, popularmente chamada linha amarela, faz parte do projeto das linhas policromáticas elaborado pela equipe do urbanista grego Constantinos Apóstolos Doxiades, a pedido do governador do extinto estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Mas o que quero verdadeiramente destacar é que ninguém deveria ficar retido no trânsito por conta de um pedágio. A retenção provocada por um acidente ou pelo excesso de veículos não agrada, mas é até possível de se entender. Mas não chegar na hora por conta de um pedágio, ficar quilômetros parados por conta de cancelas que cobram a sua passagem é um absurdo. Estou estudando a possibilidade, junto com os meus assessores, de elaborar um projeto de lei em que as cancelas da linha amarela deverão ser abertas sem custo para o usuário, tão logo a espera seja maior do que o disposto em lei. Se eu não posso esperar na fila do banco, também não posso esperar na fila do pedágio da linha amarela. A Lanza não tem o direito de cobrar e ainda prejudicar milhares de motoristas diariamente. Peço a ajuda dos companheiros, vereadores, e principalmente da população nesta luta, que começaremos a partir de agora. E você que concorda com estas questões, mande sua sugestão sobre como acabar com as filas do pedágio da linha amarela. Como fazer com que a Lanza pare de prejudicar diariamente milhares de pessoas que necessitam passar por ali diariamente. Envie sua sugestão para o meu site, eduardomoura.com.br ou doutor@eduardomoura.com.br, que é o meu e-mail. A Lanza é a única responsável e a população não pode pagar este preço. Ou ela encontra a solução, ou o executivo deve acabar com o pedágio, pois do jeito que está, não pode continuar. E antes de finalizar, eu queria insistir e quero pedir a ajuda da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Transporte, que junto à Prefeitura possam reavaliar a questão do bloqueio do direito à gratuidade dos alunos de escolas públicas no período das férias, como eu citei aqui na minha fala anterior. Eu acho que isso vai ser importantíssimo e a nossa comissão da criança e do adolescente, também eu solicito essa ajuda, como solicito a comissão de educação, para que nós possamos fazer algo que possa modificar esse status quo perverso para as nossas crianças e para a educação. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a todos com boa tarde. Queria aproveitar hoje e fazer duas colocações, uma em função de uma denúncia que acabo de receber, quer dizer, na verdade, um pedido de socorro, e isso a gente tem que aproveitar a oportunidade de estar falando para que chegue, principalmente, não só o secretário de transporte, mas a presidente da Sete Rio. A presidente da Sete Rio
senhora Cláudia Sequim, muito competente, toda vez que tem algum pleito, ela prontamente estuda e, quando possível, atende de forma bastante eficiente. Queria, então, aqui, infelizmente, já venho tentando por 2 dias contato com a Sete Rio, mas devem estar assoberbados e não consigo uma resposta. Procurei hoje o presidente da Comissão de Transporte da Casa, o nobre companheiro Ferraz, que de imediato já, pelo menos, conseguiu contato e já apresentou uma certa alternativa. Trata-se do fato do que está acontecendo em toda a cidade, de uma maneira geral, uma reordenação dos transportes, dos modais diferentes. O que está acontecendo? Aqui no centro, por exemplo, eu fui procurado pela cooperativa que faz um ponto na Avenida Graça Aranha com Almirante Barroso, que foram as placas que foram permitidas e colocadas onde permitiam a parada para pegar passageiros, foram retiradas. E essas placas, todas elas atendem todos os preceitos legais, todos os requisitos legais. Inclusive, aqui foi apresentado todo o projeto e com a portaria autorizando essas placas em 2004. Significa que eles, até hoje, vêm trabalhando, e esses que eu represento aqui no caso, que eu falo, são profissionais autônomos, regularizados, que fazem o seu trabalho com muito acerto e dentro da legalidade, no entanto. Queria pedir que haja pelo menos uma avaliação. Caso essas placas realmente foram retiradas pela Sete Rio ou pela Secretaria de Transporte, que possa fazer chegar essa informação aos cooperativados, aos profissionais, inclusive levar ciência, dar ciência à Guarda Municipal, para que esses profissionais não sejam multados, até que se haja realmente a possibilidade de um estudo da criação de novos pontos. Volto e digo, são profissionais legalizados, está aqui o documento, projeto aprovado pela Prefeitura, então não se trata daqueles oportunistas que param aonde quer, eles não, fizeram todo o processo legal e foram surpreendidos. Eu sei que alguns perguntaram até, mas será que foi a Sete Rio? Porque há algum tempo parece que tinha uma briga entre profissionais de transporte alternativo, que um grupo estava tirando a placa, enfim. Mas, segundo a informação do presidente da Comissão de Transporte aqui, foi realmente da Sete Rio. Então, por isso eu peço aqui que haja um esclarecimento para que esses profissionais possam continuar parando nesses locais sem que possam estar sendo multados. Então, isso aqui eu gostaria de pedir, não vejo o Antônio Sá, mas eu cito aqui, olha, inclusive, esse documento foi assinado, na ocasião, pelo senhor José Américo Fernandes Cerqueira, coordenador da regulamentação viária, né? Mas aqui, quando foi pedido um esclarecimento, até o Antônio Sá, que na ocasião era subsecretário de Assuntos Especiais, fez o esclarecimento exatamente para essa cooperativa que fez a solicitação, dizendo que estavam perfeitamente legalizados, essas placas foram autorizadas pela Sete Rio, e se agora foram retiradas pela Sete Rio, que possa realmente dar pelo menos uma explicação para que esses profissionais não possam ter problemas. Então, essas eram as minhas primeiras colocações. E agora, dentro daquele critério de avaliação do ano legislativo 2011, venho fazendo, junto ao meu gabinete, uma avaliação. E queria falar hoje sobre a educação. Eu fiz praticamente esse ano inteiro algumas colocações cobrando melhorias no sistema da educação do município do Rio de Janeiro. E a secretária Cláudia Costin, volto a dizer, que sou admirador, porque tenho visto bastantes avanços competentes e responsáveis, e eu posso aqui enumerar alguns. E eu não poderia deixar de parabenizar a Secretaria de Educação e, é claro, a secretária Cláudia Costin, mas a todos os profissionais de educação. Por exemplo, hoje, no jornal de hoje, não me lembro qual foi o jornal, mas especificamente fala-se de que o ano de 2012 teremos a implantação
de 120 escolas com ensino integral. Lei do qual sou coautor, presidente Jorge Felipe, com uma brilhante iniciativa e nos deu até a possibilidade de participar da coautoria. Nós votamos esta lei aqui e com um grande acerto, o ensino integral, isso quer dizer o turno único de 7 horas, está rigorosamente sendo implantado no município. Significa 10%, temos em torno de 1.100 escolas, então hoje se fala em 120 escolas que ano que vem terão ensino integral. Então isso queria dizer à secretária Cláudia Costin, que é nada mais do que estar cumprindo a lei que votamos aqui. Quero parabenizá-la por isso. Quero também dizer à secretária Cláudia Costin, dando a ela os devidos méritos, a iniciativa em relação à briga para que se voltasse os porteiros nas escolas. Foi uma briga muito séria, inclusive lamentando que teve participação, infelizmente, daqueles políticos oportunistas que estavam interferindo na contratação dos profissionais. A empresa Vepar, vejam algumas críticas, assim como o vereador Raimon falou, também recebo por parte desses profissionais que são contratados algumas reclamações em relação à empresa Vepar, mas o acerto de colocarmos porteiro nas escolas é notado claramente. Eu que faço palestras e visitas em escolas, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente e os demais companheiros, já realmente viram uma melhora em termos de segurança significativa. Queria aqui também dizer que avançamos, e esta casa também colaborou com isso, quando nós votamos aqui a Lei 5.271, que permitiu a contratação de 7.700 professores para atuar no ensino fundamental. Quero dizer, senhor presidente, que eu fui autor de uma lei, a Lei 5.126, que obrigava que, na ausência do professor, a criança não fosse liberada. Mas eu era um crítico, porque quando o prefeito Eduardo Paes sancionou esta lei, ele automaticamente entendeu o clamor, quer dizer, o objetivo da minha lei, e fez com que eu pudesse cobrar. Secretário, aliás, prefeito, a lei existe, precisamos colocar ela em vigor. Para que ela possa ser cumprida, precisamos contratar mais professores. A secretária Cláudia Costin assumiu o compromisso e, de novo, cumpriu. E houve a contratação. Uma rede que faltavam quase 12 mil profissionais, hoje faltam menos de 300 professores. Isso devido a uma categoria que, durante o ano, perde a aposentadoria, outros estão parando por problemas de saúde. Então, perfeitamente, a gente consegue entender uma falta de 200, 300 professores. O que não podia acontecer é faltar 10 mil professores. E aí, quero dizer que esta casa votou a lei e realmente foram contratados professores. Queria dizer também, outro acerto, quando nós falamos que esta casa também trabalhou nisso. Também trabalhou na possibilidade da aprovação do ensino religioso. E aí votamos aqui a contratação de 600 profissionais, que logo, logo será implementado nessas escolas de ensino integral, o ensino religioso. Queria dizer também, aproveitando a oportunidade, nós cobrávamos aqui também a possibilidade de voltarmos a ter os inspetores nos corredores das escolas. E aqui votamos e criamos 2.000 cargos de agente educador 2. Isso possibilitando que em cada andar das nossas escolas possamos ter um inspetor. Isso já foi feito, já foi implementado e tem mostrado de uma eficiência muito grande. Então aqui, algumas críticas se fazem em relação à meritocracia. Eu vejo alguns projetos feitos pela Secretaria de Educação e alguns têm algumas críticas, sim, até pela forma que são executados, mas num sentido maior de se buscar dar qualidade à educação do nosso município. Eu aqui sou absolutamente comprometido com o que está acontecendo. E digo isso até para espanto de alguns que ocupam, às vezes, a tribuna, fazendo críticas desassociadas do sentimento maior, que é buscar o bem, servir ao cidadão.
crítica por crítica, a política não contribui. Críticos de microfone, de discursos, isso eu absolutamente não concordo. Acho que todos têm, e aí o parlamento é para isso, mas que a gente possa fazer críticas propositivas, críticas construtivas, para que assim possamos avançar. E na questão da educação, acho que todos os políticos, todos, em todas as esferas de governo, têm que colaborar mais com a educação. Cobrar, por exemplo, como a nova vereadora Andréa Gouveia, como a nova vereadora Sônia Rabelo, assim como eu também me coloco, os 25% da educação. Discordo dessa matemática feita, e aí posso dizer, não, até hoje ninguém me explicou de forma absolutamente a me convencer que os 25% estejam sendo aplicados. Então, senhor presidente, falar de educação, meu tempo acabou. Se ninguém se inscreveu, eu vou tornar a falar só para concluir, porque é realmente importante falar da educação e dos avanços da educação. Obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, a todos os colegas, nobres vereadores que estão nos escutando, senhores assessores, tivemos ontem, senhor presidente, uma votação do orçamento para o próximo ano, 2010, que, infelizmente, não conseguimos emplacar o que um grupo pequeno de vereadores entendia que seria o adequado, do ponto de vista legal, para o cumprimento dos 25% na educação. Também não conseguimos, através da rejeição de contas, que o dinheiro da educação fosse totalmente cumprido, mas entendemos que isso é um processo a ser conquistado. O nobre vereador Tio Carlos, que me antecedeu, falou sobre educação, com muita propriedade. E é sobre educação também que eu venho falar. Eu venho falar sobre educação seguindo um passo adiante, pedindo encarecidamente, mais uma vez, já que estamos findando a sessão legislativa anual, devemos terminar amanhã, e só voltaremos dia 15 de fevereiro. E dia 15 de fevereiro, senhor presidente, provavelmente o ano letivo do ensino fundamental já terá passado. Portanto, a minha preocupação hoje são duas. Uma, aparentemente, que espero que seja cumprida, conforme prometido pela secretária de Educação, de que todos os professores da rede tenham cumprimento da Lei Federal 11.738, no que se refere à garantia de 33% do tempo escolar para atividade extraclasse de preparação de aulas. Isto é essencial. Quero dar notícia, senhor presidente, de que agora o Tribunal de Justiça de São Paulo garantiu esse direito em relação à Associação de Docentes do Estado de São Paulo, né, para os profissionais de ensino de São Paulo. E como nós estaremos de férias aqui, de recesso, não de férias, mas de recesso, nós não teremos essa tribuna para nos manifestarmos caso haja alguma reticência no cumprimento desses direitos dos professores, já bastante retardado no cumprimento, porque essa lei tem vigência
já há muito tempo, já há alguns anos. Então, resta ser implementado. E não estou discutindo aqui, senhor presidente, se o outro governo, do outro prefeito, do outro partido cumpriu ou não. A minha posição é de agora. E a promessa, já para o 4º ano de governo da secretária e, portanto, do prefeito, já que a secretária é o preposto de confiança do prefeito, tudo que ela fala é suposto que esteja o prefeito garantindo, é de que isso seja cumprido. Mas, senhor presidente, venho falar aqui, o segundo ponto, é um segundo ponto mais grave, que eu gostaria de falar, não só para essa Casa Legislativa, como também para o Executivo e, sobretudo, para os professores da rede. Por que para os professores da rede? Porque eles começarão um ano, mais uma vez, supostamente, ainda tendo no seu contra-cheque um item de encargos especiais para dupla regência. Venho falando aqui durante todo esse ano, senhor presidente, que dupla regência não existe. O que existe é professor 40 horas. E isso está garantido na lei que é mencionada até pela própria secretaria para uma contagem diferenciada de 1/3, né? Que dispõe de plano de cargos e carreiras de remuneração dos servidores do magistério. Senhor presidente, todo o funcionalismo público, pelo Estatuto, pelo Estatuto do Funcionário Público, a Lei 94, tem 40 horas. Os professores fizeram um concurso para o ensino fundamental de 20 horas e, há mais de 5 anos, ininterruptamente, na verdade, sob um codinome falso de dupla regência, recebem, primeiro, as 20 horas pelo seu cargo de 20 horas. Depois, eles dão mais 20, ou seja, eles fazem 40 horas. E aí, para disfarçar a jornada de 40 horas, a prefeitura acha que pode disfarçar essa segunda parte da remuneração com um codinome jurídico de encargos especiais. Encargos especiais é uma gratificação prevista no Estatuto dos Servidores Públicos para desempenho de outras funções que não inerentes ao seu próprio cargo. Ora, se o professor está desempenhando o magistério naquele mesmo cargo por mais 20 horas, então, evidentemente, ele não é mais professor 20 horas, e é professor 40 horas. Dar nomes diferenciados não transmuta, não modifica a natureza jurídica do pagamento. Isto é mais do que entendido no direito brasileiro. Por exemplo, se eu estou fazendo um contrato, a natureza jurídica é contratual, e eu denomino aquele contrato de ajuste, de convênio, de termo de cooperação, é evidente que o fato de eu denominar uma coisa contratual com outro nome não muda a natureza jurídica do objeto da minha relação jurídica. Contrato é contrato. Se eu estou chamando aquilo de convênio, se eu quero disfarçar chamando um contrato de termo de ajuste, o direito entende que isso é mero disfarce, que não tem o fato de eu denominar um pagamento da mesma natureza jurídica, de remuneração de professor,
que cumpre uma jornada de 40 horas, como encargos especiais para a segunda parte da sua jornada, não transmuta a jornada do professor, que está agora em 40 horas, em 20 e mais encargos especiais. Por isso, eu primeiro estou aqui pleiteando aqui a Prefeitura, o Poder Executivo, não deixe de pagar o professor que faz jornada de 40 horas, ainda que com o nome de dupla regência e com a especificação no contra-cheque especial, não interrompa o pagamento no mês de fevereiro, porque isso seria subtrair do professor um mês do seu salário devido a todos os funcionários públicos da Prefeitura, que durante 11 meses fazem 40 horas na sua jornada normal de trabalho. A Prefeitura tem interrompido o pagamento no mês de fevereiro para dar uma conotação de que aquele mês que o professor não está dando a jornada de trabalho na 40 horas, aquilo ali como encargo, ele não teria um encargo. Isso é quase que levar ao professor a um regime escravocrata, disfarçado, numa classe que nós viemos aqui batalhando, lutando para que ela tenha o mínimo de dignidade. E chamar um professor que faz jornada de trabalho de 40 horas, chamada dupla jornada, de 20 mais 20, de encargos especiais, de transitório, isso é subestimar a inteligência do povo carioca. E não pagar as 40 horas com todos os direitos dos professores, direitos referentes a tempo de serviço, férias, direitos previdenciários, né, é subtrair direitos essenciais do professor, na medida em que esses direitos fazem parte da sua subsistência, senhor presidente. E é evidente que a Prefeitura, ao ontem aprovar o orçamento, já diminuindo a parcela do professor, já diminuindo a parcela da educação, não pode alegar que não tem dinheiro para a educação, porque se ela diminuiu ontem a disponibilidade de recursos, de impostos de 25% na educação, é porque ela tem recursos para cobrir os direitos dos professores 40 horas. Então, gostaria, senhor presidente, de solicitar, gravar aqui, com todas as letras, que o professor do ensino fundamental da rede do município tem o direito, de receber o mês de fevereiro da sua dupla jornada de 40 horas, como um direito de subsistência, como um direito fundamental, como servidor público igual aos outros. 2, o professor tem o direito de exigir da Prefeitura que no semestre seguinte, no próximo ano letivo, que vai começar provavelmente junto com a nossa sessão legislativa do ano seguinte, que não lhe seja recusado o direito de fazer 40 horas, jornada de 40 horas. Ele não é um boia-fria da educação. O professor que serviu anos a fio na sua dupla jornada de trabalho não pode, não deve ser tratado como boia-fria da educação. Isso seria uma vergonha para esse município. Portanto, nós acreditamos na palavra da secretária quando da audiência de orçamento, em que, respondendo à minha pergunta, a pergunta a ela dirigida por mim, ela falou que estaria garantido a todos os professores que já fazem a chamada dupla regência, que, na verdade,
é codinome. Os professores que fazem a dupla regência, na verdade, fizeram a opção prevista na lei para a jornada de 40 horas. E, portanto, a jornada de 40 horas foi uma opção explicitada por esses professores, de fato, durante anos, e não pode lhe ser recusado. E também não pode lhe ser obstruído com a indicação de que você vai fazer metade da jornada numa escola em determinado local e a outra metade da jornada numa escola a 20, 30 quilômetros de distância, para, através de, eventualmente, alguém tem essa ideia, isso ser considerado uma obstrução do direito do professor a essa jornada de 40 horas. Todos os professores que têm dupla regência devem fazer valer o seu direito de garantir a jornada de 40 horas, como está na lei, com todos os seus direitos garantidos, inclusive férias e 13º. Caso algum desses direitos seja subtraído, eu sugiro que procurem os seus direitos nos caminhos adequados. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Então, senhor presidente, aproveitando a oportunidade para dizer e continuar falando da educação, queria parabenizar, continuar aqui no meu registro, apontar que a nossa cidade recebeu, eu não tenho o número exato, mas eu pelo menos fui a mais de 20 inaugurações de EDs, que são Espaços de Desenvolvimento Infantis. E vejo que são obras de absolutamente qualidade, equipamentos primorosos, e que, inclusive, em alguns vejo no nível das melhores creches que existem no Brasil. Então, eu quero aqui registrar, falo isso na Cidade de Deus, foram 2 foram implantados, vejo agora a construção de um no Rio das Pedras, tive em algumas outras áreas. Então, eu quero dizer que aqui registro a verdadeira intenção de melhorar o atendimento à nossa população, especificamente às nossas crianças e, é claro, aos pais que colocam seus filhos na creche, justamente para que possam trabalhar e fazer as suas atividades. Além, é claro, de formar o seu filho desde muito cedo, justamente como a educação prioritária na vida, assim que tem que ser das nossas crianças. Mas, ao mesmo tempo, queria registrar, aproveito também para registrar aqui que nesta casa, na semana passada, foi uma festa, uma euforia com as agentes auxiliares de creche, que conseguiram, através da sensibilização, quer dizer, a nossa comissão de educação, presidida pelo nobre companheiro Paulo Messina, lutou muito, junto com os outros vereadores, para que mostrasse ao prefeito Eduardo Paes, e ele se mostrou sensível e entendeu que a jornada de 40 para 30 horas, que nada mais é do que investir na saúde desses profissionais e, com certeza, aprimorar ainda mais o atendimento e, nesse sentido, melhorar a qualidade do ensino e das nossas crianças na cidade. Então, a nossa casa participou ativamente nas questões da educação, foram momentos importantes aqui, propostos, é claro, pela Comissão de Educação, e como a Comissão da Criança e Adolescente, do Direito das Crianças e Adolescentes, caminha por esse viés, por o viés de que absolutamente, que todos nós queremos melhorar uma sociedade, um país, é prioritariamente importante aprimorar isso e cada vez mais valorizar a educação. Mas eu queria também fazer algumas colocações, no sentido que, assim como foi dito, temos muito que melhorar e podemos melhorar. E é por isso que eu venho aqui fazer algumas colocações à secretária Cláudia Costin, assim como a gente exalta e sabe, não só do compromisso, da competência, mas estamos aqui pedindo para que ela seja sensível a alguns avanços. Por exemplo, fiz vistorias em algumas escolas, e é lamentável que tenhamos algumas escolas
sem quadras esportivas. Sei que, quando foram construídas, não tiveram a sensibilidade, mas é importante que a gente possa ministrar uma aula de educação física num espaço próprio. Não adaptar, por exemplo, como algumas escolas, uma pequena área para fazer ali uma adaptação que se torna até perigosa, porque o chão não é nivelado, muitas vezes não é preparado para que haja uma prática esportiva, enfim. Então, isso é um problema sério que a Secretaria precisa entender e investir nisso. Por exemplo, também em algumas escolas nós temos quadras. Até um projeto de lei foi votado aqui, e eu tenho, assim, a certeza de que o prefeito Eduardo Paes possa rever, inclusive a Casa votou, aprovou, parece que foi vetado, que é sobre a cobertura das quadras. Porque, às vezes, a escola tem quadra, mas, por exemplo, se faz um dia como o de hoje, um sol de 35 graus, 40 graus, como podemos colocar as nossas crianças debaixo desse sol praticando esporte? Então, é importante, as intempéries, por exemplo, no caso também da chuva, quando chove, essa criança não tem aula de educação física, não tem a quadra como um espaço ali, não só, às vezes, de entretenimento. Uma quadra coberta é fundamental para que as atividades, as festas, as solenidades das escolas possam ocorrer também nesse espaço. Então, eu gostaria de pedir à secretária Cláudia Costin que pudesse fazer uma avaliação e conversar com o prefeito Eduardo Paes. Sei que dinheiro não falta, e aqui, por sinais claros, o prefeito Eduardo Paes pode e deve ser sensível a esse pleito. Fiz emendas ao orçamento e sou crítico ao prefeito Eduardo Paes, porque quando nós fizemos as nossas emendas, infelizmente, no meu caso e na grande maioria dos vereadores, não foram atendidas. O prefeito Eduardo Paes, sei que é uma questão política, a secretária da Fazenda esteve aqui e deixou muito claro que é uma decisão política o atendimento às emendas dos vereadores, enfim, mas estou tentando colaborar, né? Queria pedir também, por exemplo, a ampliação do ônibus da Liberdade. O ônibus da Liberdade foi um programa, quer dizer, uma ação do governo César Maia com um grande acerto. Foi absolutamente importante, inicialmente na Zona Oeste, onde a criança tem muita dificuldade de transporte. O ônibus da Liberdade foi a solução. E vejo a possibilidade da ampliação, porque nem sempre, na questão rural, por exemplo, nas áreas que são mais, não tem ônibus com frequência, mas eu acho que o ônibus da Liberdade se mostrou eficiente e vem resolvendo a possibilidade de crianças não deixarem de ir para a escola. Diminuiu a evasão escolar, dá conforto e segurança às crianças. Então, que, se possível, possa ser ampliado o ônibus da Liberdade. Para o ano de 2012, aqui também, como faço, visita diversas escolas, tem escolas caindo aos pedaços, senhor presidente. Escolas realmente que precisam de reformas imediatas. Isso demanda vontade política, é claro, demanda dinheiro, orçamento, mas sabemos que, se nós olharmos com carinho, não vai faltar dinheiro para reformar escola e para construir escola. Vejo essa certeza no governo Eduardo Paes, que, se ele quiser, nós conseguimos, com certeza, aumentarmos o número de escolas no nosso município. Porém, quando nós falamos isso, precisamos avaliar as questões em algumas regiões, como, por exemplo, Vargem Grande, Vargem Pequena, regiões que eu conheço, e a população vem crescendo. Vejo a situação de Rio das Pedras. Claro que a gente está com dificuldade de espaços, mas já foi um avanço. Já está sendo construída uma escola lá no terreno de uma outra escola, chamada Escola Bussunda. Está se criando uma nova escola. Gardênia Azul é uma população imensa, um bairro num crescimento desordenado, infelizmente, mas a população vem crescendo.
e nós só temos uma escola sequer. E é importante que haja sensibilidade de podermos ali construir outras escolas. E por fim, senhor presidente, o que é sempre colocado, melhorar as escolas, dar mais condições de trabalho, mas o principal objetivo desta minha fala hoje é de dizer à secretária Cláudia Costin, ao prefeito Eduardo Paes, que se realmente precisa se investir na educação, precisa aprimorar e melhorar a educação, que se possa estudar a possibilidade de rever o plano de cargos e carreiras. É fundamental valorizar o profissional da educação. O professor precisa ter melhores condições de trabalho, não só nas instalações físicas, mas precisamos também de poder estudar como dar uma remuneração melhor. E aí sim poderíamos estar dizendo: parabéns, Cláudia Costin, parabéns ao prefeito Eduardo Paes. Se conseguirmos no ano de 2012 esses avanços, com certeza o que já disse aqui a secretária Cláudia Costin, que tanto fala e alguns já até reconhecem na revolução da educação do nosso município. Então, planos de cargos e carreiras se faz de imediato, é necessário. E mais do que isso, senhor presidente, termino a minha fala concretizando que, de novo, aquele cidadão que pleiteia participar da vida pública tem que ter, não só no seu discurso no momento eleitoral, da educação. A educação se faz presente em todos os momentos, não só no momento eleitoral. Então, que possa vir para brigar, para que a gente possa ter avanços. Essas eram as minhas colocações. Registro que o ano está acabando, o ano legislativo, e não poderia deixar de registrar aqui essa forma de absolutamente reconhecer os avanços da educação. Então, parabéns a todos os companheiros que lutam por esta causa. Obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. A sessão está suspensa. Está aberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada por prolongamento, passe a ordem do dia. Encontre-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto da emenda à lei orgânica número 10/2001, de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Germiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Edmilson Dias, Edson Santos, Leomar Coelho, Fernando Guzmão, Gerson Berg, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, Luiz Carlos Aguiar, Paulo Serri, Pedro Porfírio, Professor Osh, Rodrigo Betlin, Rubens Andrade, Lilian Sá, Patrícia Amorim, Mário Del Rey, Otávio Leite, Luiz Antônio Guaraná, Doutor Monteiro, Castro, Cláudio Cavalcante, que inclui o parágrafo 42, inciso 2º e 6º da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Projeto de Lei número 759/2010, de autoria dos senhores vereadores Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, que declara a área de interesse especial social e o lote que menciona para a implantação do programa habitacional de interesse social e da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, serão considerados aprovados e irão ao autógrafo no termo artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Com a palavra pela ordem, nova vereadora Tereza Berg.
Presidente, refaz a fala pela ordem o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, eu queria apenas lembrar que ontem, na verdade, na sessão muito tumultuada, muita gente, né? Lembrar que nós que votamos ontem o orçamento, tínhamos aquela discussão lá da emenda que discutia a questão dos 25% para a educação. Eu queria lembrar uma coisa que para mim ficou ontem assim, muito clara, né? Nós vivemos num momento da política em que aquilo que é óbvio tem que ser reafirmado. Eu queria fazer uma comparação disso com outras questões que considero importantes, questões essas que tenho tratado no meu mandato. Nós temos, por exemplo, garantido na Constituição Federal, garantido que as ruas, as praças, podem ser ocupadas pelas pessoas. Portanto, os artistas de rua, naturalmente, olhando a Constituição Federal, não precisariam pedir permissão ao poder público para ocupar os espaços públicos, apenas tem que tomar cuidado com alguns requisitos. Por exemplo, não subverter a ordem pública, não atrapalhar o trânsito, não atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas. Mesmo assim, nós sabemos que, por mais óbvio que isso seja, nós temos que tentar garantir isso nas leis municipais. E, nesse sentido, quero falar aqui do projeto de lei que apresentei para os artistas de rua na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu faço essa referência ao projeto ontem votado, que era do orçamento para 2012, dizendo que a discussão dos 25% da educação, na verdade, não precisa ter uma emenda sendo votada, mas nós ontem deveríamos ter votado. Mas, mesmo assim, fica prevalecendo aquilo que está no artigo da Constituição, que diz que os municípios devem investir, no mínimo, 25% das suas receitas próprias em educação. Então, queria só fazer esse registro, porque ontem, de maneira muito tumultuada, acabou que a sessão se prolongou muito e a discussão estava muito acalorada. Então, eu queria fazer, nesse momento de maior tranquilidade, um pouco este apelo a que, de fato, o mínimo constitucional seja não só aprovado, né, seja, na verdade, respeitada a Constituição Federal. Segue a ordem do dia. Sessão ordinária, tramitação ordinária, segunda discussão. Projeto de lei número 747/2002, de autoria do vereador Raimon, que altera o caput artigo 5º da lei. Está adiado. O presidente refaz a fala. Pela ordem, senhor presidente. Eu já pedi verificação de quórum há algum tempo. Nova vereadora. Verificação de quórum, senhor presidente. Para a presidência, enquanto eu estava aqui, eu não percebi que a senhora pediu. Tanto que a presidência pediu, colocou a questão de ordem para Vossa Excelência, e depois Vossa Excelência sentou e eu passei para o vereador Raimon. Eu não escutei. O microfone estava aberto, Vossa Excelência. Então a presidência pede desculpa. Vai proceder a verificação de quórum. Os vereadores registram sua presença, por favor. Vereador Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, vereador Bolsonaro,
vereador Eider Dantas, vereador Israel Atleta, vereador João Mendes Jesus, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Marcelo Piuí, vereador Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Écio Ferraz. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Senhores vereadores estejam no seu gabinete, compareçam ao plenário. A presidência vai encerrar a verificação. Presentes 11 senhores vereadores, não há quórum para dar continuidade aos trabalhos do dia de hoje. Antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.